No Python temos três estruturas de condição que no fundo correspondem praticamente à mesma. Temos o if, if, else, se então, if, elif, else. Vamos ver, por exemplo, aqui o if. Isto significa que esta linha de código efetua o que eu colocar aqui depois desta indentação, se esta expressão for verdadeira. Se for falsa, neste caso, não faz nada. Se, por outro lado, for buscar aqui o if-elif, o que é que significa aqui? Significa que se esta condição for verdadeira, este bloco, esta ação é realizada. Se não for verdadeira, então passa a ser esta ação que é realizada. Por exemplo, se a idade for inferior a 18 anos, vamos escrever print és jovem. Se não, print és adulto. E temos então aqui uma condição. Claro que eu vou ter que pôr aqui a idade como variável num input. Vou pôr em inteiro. Input. Ora, idade. Ok. Vamos, por exemplo, ver aqui o programa a funcionar. Neste caso, idade de 15 anos, é jovem. Se eu, por outro lado, puser 32, és adulto. Ora, vejamos. Se, entretanto, optar pela outra condição, ou pela outra estrutura de condição, o if, elif, else funciona deste modo. Se esta condição se verificar, então esta ação é realizada. Se não acontecer ou se não se verificar, então podemos ter duas possibilidades. Ou se verifica esta e funciona este bloco, ou então não se verifica e, nesse caso, termina com este bloco. Vamos, por exemplo, ver esta estrutura aqui numa outra situação. Por exemplo, a classificação de um teste é introduzida e depois dizemos se o teste for inferior a 9,5, dizemos que é insuficiente. Entretanto, caso não seja inferior a 9,5, dizemos que se ele estiver entre 9,5 e 13,5, então dizemos que é suficiente, mas tens que estudar mais. Se não acontecer nada disso, dizemos que está no bom caminho e efetuamos a operação. No entanto, aqui este elif não precisava de ser escrito desta forma e é uma característica inclusiva do Python. Se colocarmos numa linguagem matemática mais usual, 9,5 menor ou igual, neste caso é menor, sim, menor ou igual, a teste, que por sua vez é menor do que 13,5, é uma expressão, uma condição equivalente àquela que estava escrita. Se eu, entretanto, quiser colocar aqui mais outro patamar em termos de classificação para outra expressão, posso simplesmente escrever novamente um elif, colocar outra condição, por exemplo, 13,5 menor ou igual a teste, menor do que, por exemplo, 17, e então, neste caso, dizemos que print, pronto, qualquer coisa, bastante bom, e tendo em conta isto, podemos aqui alterar para uma classificação que não esteja aqui, qualquer coisa muito bem, estás no bom caminho. Pronto, e podemos colocar os elifs que quisermos. Ora, vamos ver o programa a funcionar. Por exemplo, 2,5, insuficiente.
Vamos pôr aqui um 10, suficiente, mas tens de estudar mais. Um 14, é bastante bom. E, por exemplo, um 18, muito bem, estás no bom caminho. Pronto, temos aqui então esta estrutura a funcionar, uma estrutura então de condição.